já ouviu falar de Shangri-La? Uma cidade fictícia criada por James Hilton em 1933 em seu livro Horizonte Perdido? É uma cidade paradisíaca, isolada do resto do mundo, com extrema felicidade entre seus moradores. Shangri-La virou um nome de lugar onde tudo é perfeito, onde tudo é maravilhoso e feliz. Muitas pessoas de nossa religião comparam a África e seus orixás a uma Shangri-La. Na África, tudo era perfeito, lindo e maravilhoso, mas resultado de suas imaginações e menos do que era de verdade nessa região do planeta. E assim, imaginando demais, muitas vezes acabam criando elementos que fogem muito do que era de verdade, um orixá, afirmando as coisas mais estranhas possíveis. Para entendermos melhor como era a África e seus orixás lá em suas raízes, vamos consultar a obra inestimável do francês Dr. Pierre Verger, que viveu 17 anos lá desde 1948, iniciando-se como legítimo babalaô no Benin em torno de 1950, recebendo então o nome de Fatumbi, com vários livros publicados e fotografias únicas dos cultos africanos, para diversas revistas internacionais importantes, vivendo seus últimos anos na Bahia, tornando-se professor na Universidade Federal e membro do Candomblé. Esse homem fabuloso, com uma história ainda mais incrível, nos traz em seu livro Orixás, Deuses e Yorubás na África e no Novo Mundo, um material único no gênero, obrigatório a quem deseja conhecer mais, há décadas. Atualmente falam, por exemplo, que o ponto de partida é a conquista da cidade sagrada de Ifé por Odudua, que vinha fugindo com sua corte dos ataques islâmicos do leste da África, ou segundo outros, de Meroe, cidade que na antiguidade foi uma colônia egípcia, destronando o rei que já era idoso, Orixanlá. Assim, Odudua é o grande fundador do Império Yorubá. A partir desse evento foi criado o império, mas cada cidade funcionava isolada das outras, com suas divindades. Assim, Xangô, que foi o terceiro rei de Oió, foi divinizado em sua cidade. Já Oxum, que era cultuado em Oxogbo, era desconhecida em outras regiões. Cada cidade tinha o seu orixá, que poderia ser um rei com direito a uma coroa de franjas longas, chamada Adê, ou um simples chefe, que teria uma coroa de franjas curtas, chamada Akorô. Na África, havia vários deuses com as mesmas atribuições, como o domínio do trovão, por exemplo, como Xangô, em Oió, Oranfê, em Ifé, o Airá, em Savê, cujos mitos no Brasil se fundiram em um só, muitas vezes trazidos pelas populações que vinham para cá, misturadas e que trocaram ideias durante o período que foram confinados na escravidão. Assim, na África, um orixá sempre era um ancestral, o primeiro de uma dinastia de um rei, ou seja, um rei africano é um semideus, descendente de alguém que virou uma divindade depois de sua morte, que foi seu pai, seu avô, um ancestral qualquer. Orixá na África está ligado à família. Assim, nas palavras do próprio Verger, um orixá seria em princípio um ancestral divinizado, que em vida estabelecera vínculos que lhe garantiam um controle sobre certas forças da natureza, como o trovão, o vento, as águas doces ou salgadas, ou então assegurando-lhe a possibilidade de exercer certas atividades como a caça, o trabalho com os metais ou ainda adquirindo conhecimento das propriedades das plantas e sua utilização. O poder, axé do ancestral orixá, teria após a sua morte
a faculdade de encarnar-se momentaneamente em um de seus descendentes durante um fenômeno de possessão por ele provocada. Nesse trecho, Verger deixa bem claro que um orixá é o espírito de um rei ou alguém notável que já em vida havia dominado certos elementos e conhecimentos da natureza, assombrando quem o conhecesse, e que, depois de sua morte, incorporaria em um de seus descendentes em um processo mediúnico. Ou seja, virava um santo protetor de seu povo e que vinha nas festividades incorporando em seu único médium chamado Elegum para abençoar os vivos. Em uma região árida, com pouquíssimos animais, as festividades costumavam ser muito simples, com pouquíssimos itens oferecidos. Um animal era morto e suas carnes distribuídas a toda a aldeia. Apenas aquilo que era impossível de ser consumido era oferecido ao orixá. Assim, a ideia de sacrifício e desperdício eram desconhecidos pelos africanos. Em um local onde não havia açougues, o pouco que tinham era dividido com todos, respeitosamente. Resumir a obra de Verger em um vídeo curto como o nosso é simplesmente impossível. Apenas nesse livro ele nos conta como se formou o candomblé no Brasil, o tráfico negreiro e a distribuição em diferentes regiões do país, os arquétipos dos filhos dos orixás e as interações Brasil-África. Nos fala em detalhes sobre as iniciações, os herês. E há outros livros importantes, como aquele que nos traz os mitos dos orixás e o uso das folhas, dentre inumeráveis entrevistas e artigos. Portanto, era assim que o orixá era conhecido e reverenciado em sua pátria. Era assim que era o orixá. Muita coisa mudou quando chegaram seus povos ao Brasil, mas não podemos perder o fio da meada que nos conduz de volta à África e seu conhecimento imenso sobre mediunidade e como podemos amenizar nosso sofrimento nessa terra através da manipulação da natureza. Por isso, menos fantasia e mais pé no chão, filhos da Umbanda. Gostou? Dê like, inscreva-se e ative o sininho. Acompanhe nosso canal. Toda semana, um vídeo dedicado à nossa espiritualidade feito com carinho para você. Até a próxima!